Olá, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos estudar algumas regras práticas para determinar o número de oxidação das espécies. Se a substância em questão for uma substância simples, então sempre o NOx dessa espécie é zero. Exemplos, substância simples formada por um único elemento, não importa a quantidade aqui, tá? Então, neste caso, sempre o NOx vale zero. Se for um cátion do grupo 1, que são os metais alcalinos, e a prata também se encaixa aqui, se eles estiverem formando uma substância composta, então o NOx sempre vale mais 1. O sódio, por exemplo, que é um metal alcalino, se ele estiver formando uma substância composta, o NOx dele sempre vale mais 1. Aqui o lítio mais 1, que é um metal alcalino, potássio também, e a prata, formando uma substância composta, então o NOx vale mais 1. Sempre que eu tiver um cátion do grupo 2 e o zinco também, formando uma substância composta, o NOx dele nessa substância vale mais 2. Veja aqui alguns exemplos. Hidróxido de magnésio. O magnésio formando uma substância composta, o NOx do magnésio é 2. Ele é um metal alcalino terroso. Assim como o cálcio e assim como o bário. Não importa a substância composta onde ele está formando, sempre esses metais do grupo 2 sempre tem o NOx mais 2, não varia nunca. E o zinco também entra nessa regra aqui. O hidrogênio é um elemento importante que ele aparece num monte de substância. Então, o hidrogênio, predominantemente, o NOx dele vale mais 1, desde que seja uma substância composta. Substância simples do hidrogênio, ele vale 0. Formando substâncias compostas, então o NOx dele vale mais 1. Na água, no metano, no ácido nítrico, no etanol. Então, o hidrogênio em cada uma dessas substâncias aqui tem um NOx que vale mais 1. Se for um hidreto metálico, que é um composto com uma grande característica iônica do hidrogênio ligado a um metal, então ele passa a ter um NOx menos 1. Por exemplo, o hidreto de sódio. Sódio é um metal, metal alcalino. Cálcio é um metal alcalino terroso. Então, neste caso, nós temos hidretos e aí o NOx vale menos 1. Tá? Fica fácil a gente identificar que é um hidreto, porque normalmente ele vem escrito depois do metal. Tá? É a maneira que a gente costuma representar a molécula, a fórmula molecular dessas espécies. O oxigênio também é um elemento que aparece bastante, Um monte de substâncias contém o oxigênio. Ele é muito reativo, então ele forma substâncias com praticamente todos os elementos da tabela periódica. Então, predominantemente, o oxigênio tem NOx menos 2. Veja aqui, na água, o oxigênio, substância composta, menos 2, no ácido nítrico, gás carbônico, monóxido de carbono, no etanol também. Então, sempre nessas situações, o NOx do oxigênio vale menos 2. Nos peróxidos, é quando eu tenho dois oxigênios, um ligado a outro oxigênio mesmo, então ele passa a ter um NOx menos 1. A água oxigenada é o exemplo mais comum, A água oxigenada é o H2O2. Neste caso, eu tenho um peróxido e aqui o oxigênio então tem NOx menos 1. O alumínio, um metal importante, metal mais abundante da crosta terrestre, sempre que ele formar uma substância composta, sempre o alumínio vai ter NOx mais 3. Então veja, o óxido de alumínio, principal componente da bauxita e o minério da onde a gente extrai o alumínio. Aqui então no caso o alumínio tem NOx mais 3.
hidróxido de alumínio, né? Tem compostos aí antiácidos, né, que a gente toma quando está com azia, que utiliza do hidróxido de alumínio, que é uma base. Alumínio aqui, mais 3. Sulfato de alumínio, não importa, o composto, né, substâncias compostas em que o alumínio aparece, ele é sempre mais 3, aqui no cloreto de alumínio também. Uma regra super importante para a gente, que a gente acaba usando, né, por demais, é essa daqui, em que a soma do NOx de todos os átomos em uma molécula tem que ser igual a zero. Que a gente está falando de elétrons em que vai para um lado ou para o outro, mais eletronegativo pega esses elétrons. Se uma quantidade de elétrons saiu, é a mesma quantidade que chega. E isso, então, faz com que no somatório dos NOx eu tenho sempre o valor igual a zero. Por que isso é importante? Porque a maioria dos elementos da tabela não tem um NOx fixo. Então, eles mudam dependendo da substância. Tá? Então, essa regrinha nos permite determinar o NOx dessas espécies, que é variável. Por exemplo, o nitrogênio aparece em várias substâncias. Veja, será que o NOx dele é igual em todas? Provavelmente não. Então, né, a partir dessa regra, eu consigo determinar o NOx das espécies que variam dependendo da substância. Veja, né, o ácido sulfúrico. O enxofre não está na regra, não tem regrinha aqui, né, que contempla o enxofre. Por quê? Porque ele muda dependendo da substância. Mas o hidrogênio e o oxigênio tem. Então, quando eu faço esse somatório ser igual a zero, isso me permite determinar qual é o NOx do enxofre nessa substância aqui. Então, pelas regras, a gente viu que o hidrogênio, formando ácidos, né, não é hidreto metálico, o NOx do hidrogênio vale 1. Esses ácidos, né, sulfúrico, ácido nítrico aqui, esses ácidos não são peróxidos, então o oxigênio vale menos 2. Então, o que é o somatório? Eu vou somar quantidade que tem vezes, né, o NOx dele, e esse somatório tem que dar zero. Então, o que eu faço? Ó? São 2 hidrogênios, 2 vezes 1, que o NOx do hidrogênio é 1. Vou somando, é somatório, vou somando. Tem 1 enxofre, quando é 1 a gente não coloca, né? Então, é 1 vezes x. Eu não sei o NOx do enxofre, é isso que eu quero determinar. Tá? O somatório, são quantos oxigênios? 4, então é 4 vezes menos 2. Então, eu somo tudo isso e faço isso igual a zero. 2 vezes 1, 2. 1 vezes x, 4 vezes menos 2, menos 8. Então, isso me permite determinar x igual a 6. Quer dizer, o NOx do enxofre aqui vale 6. É assim que a gente determina o NOx dessas espécies que não participam das regrinhas aqui no caso. Eu posso fazer isso para todos os outros. Ó. NO, óxido de nitrogênio, né? Monóxido de nitrogênio. O oxigênio eu sei, está na regra, o oxigênio é menos 2, o nitrogênio eu não sei porque varia. Mas para o somatório dá zero, né? Isso significa que o nitrogênio vale mais 2, porque 2 e menos 2 dá zero. Já aqui ó, no NO2, no dióxido de nitrogênio, veja que o nitrogênio agora tem outro NOx. O oxigênio está na regra, é menos 2. Então, como são 2 de oxigênio, isso dá menos 4. Então, o nitrogênio tem que ser mais 4 para o somatório dar zero. CO2, o oxigênio faz parte, né, das regras menos 2. Como são 2 de oxigênio, isso dá menos 4. O carbono, então, tem que ser mais 4 para o somatório dar zero. E, por fim, o ácido nítrico, né? Veja, o hidrogênio eu sei, ele é mais 1, nas regrinhas que a gente acabou de ver. O oxigênio também, regrinha menos 2. O nitrogênio eu não sei, não está na regra. Como é que eu acho que é 5? Pelo somatório. Então, são 3 oxigênios aqui, dá menos 6. 1 e 5 aqui dá 6, então
somatório dá 0. É assim que eu determino o NOx das espécies que não fazem parte dessas regras. Por quê? Porque o NOx varia dependendo da substância. E por fim aqui, né, a soma do NOx de todos os átomos, se for um íon, né, essa soma agora, em vez de dar 0, como numa molécula neutra, é igual à própria carga. Veja o fosfato, né, que a gente obtém a partir do ácido fosfórico. O fósforo não está na regra, então eu não sei o NOx dele. O oxigênio eu sei, o oxigênio faz parte das regras. Então, o oxigênio menos 2, regrinha para ele. O fósforo eu não sei, né? Eu vou chamar de X. E o somatório disso daqui tem que dar a carga do íon aqui, que é menos 3. Então, agora, esse somatório, menos 3. Então, eu tenho 1 de fósforo vezes X. 4 de oxigênio vezes menos 2. Então, eu tenho isso igual a menos 3. Fazendo as contas aqui, eu tenho que o X vale 5. O que significa, então, o NOx do fósforo aqui vale 5. Eu uso esse artifício também para achar o NOx das espécies em qualquer um dos íons poliatômicos. Veja aqui, ó, o oxigênio está na regra, menos 2. Então, dá menos 8. Quanto tem que ser o enxofre para o somatório da menos 2? 6. 6 menos 8, menos 2. Aqui, né, SO3 2-, né, um outro íon, né, contendo o enxofre e o oxigênio. O oxigênio continua sendo menos 2. Agora o enxofre vale 4, porque eu tenho menos 6 com 4 dá menos 2, que é a carga aqui desse íon. Nitrato, né, que vem do ácido nítrico. O oxigênio é menos 2. Como é que eu chego no 5 aqui? Porque a soma dos dois tem que dar menos 1, que é a carga do íon. 5 são 3 de oxigênio, né? Dá menos 6. 5 menos 6, menos 1. E o dicromato, né? Que é um íon também, né? Um ânion, né? Negativo. A somatória aqui no caso, 2 vezes 6, somado com 7 vezes menos 2, tem que dar menos 2. Então, o cromo aqui no caso tem que ser 6, porque dá 12 aqui, dá menos 14 aqui, menos 14 e 12, menos 2. Resumindo, então, de todas essas regras que a gente viu, ó, nós temos o seguinte: se for uma substância simples, o NOx sempre vale 0. Se for uma substância composta e a valência da espécie em questão é fixa, por exemplo, os alcalinos sempre são mais 1 e a prata também sempre é mais 1, o NOx também vale mais 1. Os alcalinos terrosos e o zinco mais 2 e o alumínio mais 3. Se for um íon monatômico, o NOx é a própria carga dele. Se for um íon poliatômico, o somatório dos NOx envolvidos, né, pela quantidade tem que dar a carga do íon. O hidrogênio aparece bastante, né? Normalmente ele é mais 1. Se for um hidreto, ele passa a ser menos 1. O oxigênio normalmente é menos 2. Se for um peróxido, ele passa a ser menos 1. E essa que a gente usa bastante, né? Se for uma molécula neutra, o somatório, né, do NOx pela quantidade tem que dar 0. Outro exemplo aqui, ó, veja, ácido sulfúrico. O hidrogênio é mais 1, o oxigênio é menos 2. Isso está nas regras, né? Quanto vale o enxofre aqui tem que ser mais 6. Por quê? A hora que eu somo tudo isso, 1 vezes 2, 6 vezes 1 e menos 2 vezes 4, esse somatório tem que dar 0. Valeu, pessoal. Até a próxima.